Eu sou Tatiana Galvão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade de Pneumologia da Bahia. É uma honra estar aqui. Eu sou preceptora da Residência de Pneumologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, tenho um mestrado e doutorado. Sou professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Unifax e pneumologista do Otávio Mangabeira. Então, hoje vamos falar sobre o manejo da tuberculose latente. Eu gostaria de destacar que não tenho conflito de interesse nessa área, exceto pela paixão pelo tema. Então, um paciente masculino, 76 anos, com passado de tabagismo e DPOC Gold A. Esse paciente, ele é acompanhado no hospital das Clínicas. É um paciente com retocolite ulcerativa há 5 anos e foi submetido à ressecção parcial do intestino grosso em 2019 em decorrência de úlceras e pólipos. Na realidade, ele vinha cursando com diarreia e a gastro indicou o uso do imunobiológico, o Ustekinumab. Nessa época negava tosse, febre, perda ponderal ou dispneia e, na verdade, apenas a dispneia em MRC1. Observem, os senhores, que na tomografia nós temos então esse gânglio calcificado com um nódulo também calcificado no lobo superior, o lobo inferior direito, na realidade tendo, portanto, um complexo de Ranke. E na tomografia tínhamos então essas imagens sequelares, né, de fibrotelectasia, e o paciente não havia tido tuberculose no passado ou tratado para tuberculose. O PPD era não reator, IGRA não detectado. E fizemos também o TRM com a cultura para o Mycobacterium tuberculosis, que foi negativo. Então, nesse paciente de retocolite com indicação do imunobiológico, deve-se realizar o tratamento da tuberculose latente? É a primeira pergunta. Em caso afirmativo, quando devemos iniciar o imunobiológico? Eu vou deixar esse caso para discussão posteriormente. Então, vamos começar com a definição. A tuberculose, então, latente, temos que o Projeto Milênio ele determinava que em 2035 haveria realmente o objetivo de exterminar a tuberculose no mundo. Observem que todas as medidas vinham sendo tomadas, inclusive com profilaxia e novas ferramentas, com essa média de redução em torno de 17% ao ano. Porém, não se esperava essa observação em relação ao Covid. Em relação ao Covid, nós temos um trabalho que foi publicado com o Dr. Giovanni Migliori e vários países, 5 continentes, em que nós observamos que houve uma redução da notificação do número de casos de tuberculose. Observe, os senhores, que comparando 2019 a 2020, houve uma redução do número de casos de notificação de tuberculose ativa. E nesse gráfico, observamos o número de casos de tuberculose latente. Houve também uma redução. Então, na conclusão, colocamos que, de fato, a pandemia houve um impacto nessa notificação e colocamos em discussão a possibilidade de eclodir o número de casos de tuberculose latente, já que foi utilizado uma dose grande de corticoide por um período de mais de 3 semanas. Quando observamos o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em primeiro lugar consta adultos e crianças, em contato com pacientes, independente da vacinação, esses contatos de adulto e crianças com tuberculose, e também indivíduos com o TNF-alfa. Observem que foi 48,2% e 13% o maior percentual desses casos. Obviamente que quando o paciente entra em contato com o bacilo da tuberculose, formamos então uma imunidade com o granuloma e o gânglio envolvido. Exatamente, é o complexo de Ranke com o gânglio, como vocês podem observar, e o nódulo pulmonar. Nesse período, então, entre a infecção, que chamamos de latente, nesse momento, observe que tem o interferon e o TNF, que são responsáveis pela formação do granuloma, e isso é importante na reativação da tuberculose, que vamos discutir com o uso do imunobiológico. E nesse período, hoje já se sabe que a L4 e a L13 também está responsável pela reativação da tuberculose nesses pacientes portadores de tuberculose latente. Logo, um estado do indivíduo, então, infectado pelo M-tuberculose é a definição da infecção latente entre o primeiro contato com o bacilo e o desenvolvimento da tuberculose ativa. Observem que isso é muito importante, ausência de sintomas ou evidência radiográfica de tuberculose ativa. Isso é que define, de fato, a tuberculose latente. Então, temos, portanto, aqui um nódulo, um gânglio calcificado, e nesse momento temos uma cicatriz. Ora, se esse paciente estiver assintomático, certamente deve se tratar de tuberculose latente.
Nesse momento, esse raio-x sugere, obviamente, a tuberculose ativa. Observe, senhores, 2 cavidades com parede espessa e vários nódulos centrolobulares. E esse aspecto, não, de forma nenhuma, temos que pensar em tuberculose latente, e sim tuberculose ativa. No mesmo momento, quando observamos essa tomografia, observamos, então, imagens centrolobulares com infiltrado em árvore em brotamento, sugestivo de tuberculose ativa, portanto, não temos que pensar em tuberculose latente. E quando falar de diagnóstico laboratorial, temos, então, o PPD, que é utilizado há mais de 100 anos, essa mistura de proteínas do micobactério na pele. Observe que temos que medir essa induração e não a vermelhidão. E o IGRA seria basicamente o que? Os linfócitos sensibilizados, né? Secretando o interferon com esses antígenos específicos do micobactério tuberculose. Então, temos aqui um diagrama na pele e outro diagrama no sangue, mostrando o PPD e o IGRA. E essas são as diferenças básicas que os senhores podem olhar no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Inicialmente, observem a sensibilidade e especificidade nos pacientes não vacinados, né? Não varia muito do PPD, nessa primeira coluna, e do IGRA na segunda coluna. Mas observem que os pacientes vacinados com BCG, aí sim a especificidade é muito maior do IGRA, que dá 98%, comparando com 35% a 78%. E a grande vantagem do IGRA é que apenas uma visita é necessário e a grande desvantagem é o alto custo. Quando a gente compara o PPD, precisa de 2 visitas, tem uma variação interobservador e o custo é muito baixo. Então, quem vamos tratar e como vamos tratar? Quem deve ser testado para tuberculose latente? Inicialmente, temos que pensar naqueles pacientes com risco aumentado de nova infecção. Quais seriam? Os contatos próximos de paciente, obviamente, aqueles funcionários ou residentes em abrigos para pessoas sem tetos, profissional de saúde. E aqueles pacientes que têm um risco de reativar endogenamente, quais seriam? Vocês podem observar aqui todos os pacientes imunossupressos, HIV, linfomas, leucemias, são pacientes que teriam risco de reativação. Esse manual de recomendação da tuberculose, nós temos então do Ministério da Saúde uma recomendação sem levar em conta nenhum PPD, nem o IGRA. Então, temos que observar todo paciente recém-nascido que coabita com caso fonte, sim, ele tem indicação, pessoas vivendo com HIV, mas com confirmação laboratorial, né? Nós temos pessoas vivendo com HIV com contagem CD4 menor ou igual a 350. E basicamente observem que se aquele paciente tem um registro do PPD mais de 5 milímetros e não foi submetido a tratamento, né, anterior, ele tem indicação. Então essas pessoas que vivem com HIV teriam que ter cuidado nesse momento, porque teria indicação de tratar para tuberculose, nesse momento tuberculose latente. E pessoas também vivendo com HIV, com radiografia de tórax, com cicatriz radiológica, mas sem tratamento anterior, tá? Então todos esses não é necessário, nem o PPD, nem o IGRA, e automaticamente já está indicado o tratamento da TB latente. Observem aqui os senhores essa cicatriz, e se o paciente tiver assintomático e convive com um paciente, então, com HIV intradomiciliarmente, ele tem que tratar a tuberculose latente. Vamos ver agora a indicação com PPD mais de 5 milímetros ou IGRA positivo. Observe que temos, então, todo contato adulto e criança indicado, pessoas vivendo com HIV com CD4 maior que 350, de novo aqui, alterações radiológicas fibróticas, com sugestivas de sequela num paciente que não foi tratado, indivíduo com inibidores de TNF-alfa, que vamos falar um pouco adiante, e corticoide também com mais de um mês, além dos indivíduos pré-transplantados, tá? Vamos ver esse exemplo do Hospital das Clínicas, 68 anos, portadora de artrite reumatoide e usava metrexato, veio para a gente com PPD, observem, de 8 milímetros e foi avaliado a necessidade do uso do anti-TNF-alfa. Então, esses pacientes veio com essa indicação, quando avaliamos, olhamos o PPD e a tomografia chamava atenção esse gânglio calcificado e essa cavidade com parede espessa. Então, nesse momento, foi investigada a tuberculose ativa, foi confirmado positivo o teste rápido molecular sem resistência e iniciamos o esquema RIP. Após 3 meses, ou seja, só 2 meses completado o tratamento, nós iniciamos o anti-TNF-alfa. Então, respondendo então aquele paciente inicialmente com retocolite ulcerativa que eu havia mostrado aos senhores, ele tinha um PPD não reator, IGRA não detectado e a cultura era negativa. Quanto à pergunta, deve-se realizar o tratamento da tuberculose latente? A resposta é sim. Esse paciente tinha uma lesão sequelar sem tratamento prévio, iniciamos 600 mg dia por 4 meses e foi iniciado o imunobiológico concomitantemente.
Observe, então, que essa recomendação do grupo de estudo, né, de imunobiológicos da Sociedade Brasileira de Pneumologia, esse grupo vem discutindo normas, e isso vai ser ainda publicado, mas habitualmente nesses candidatos a imunobiológico precisamos estar atentos com o PPD, ou IGRA positivo, sem tratamento também anterior prévio, ou história de contato de tuberculose nos últimos 2 anos, e observem, imagem sequelar não tratada, que foi o caso do nosso paciente. Então, quando o paciente tem 10 milímetros, tá? Ou IGRA positivo, qual é a indicação então? Silicose, câncer de cabeça e pescoço, neoplasia, terapia imunossupressora, temos ainda diabetes, baixo peso e tabagistas. Também calcificação isolada sem fibrose. E temos que pensar também naqueles profissionais que viram PPD, que são não reatores e aumentam para 10 milímetros ou mais de 10 milímetros. Está indicado também o tratamento se o PPD é mais de 10, né? A Organização Mundial de Saúde estabelece também um guideline e ele coloca que o diabético, etilista e fumantes de baixo peso não tem indicação, tá, do uso do tratamento da TB latente baseado em alguns estudos com recomendação, então, condicional de não testar esses pacientes e não tratar. Então, isso diverge, né, das nossas normas. Nós seguimos o Ministério da Saúde do Brasil com essas normas de 5 milímetros, como eu já comentei com os senhores, e 10 milímetros para esses pacientes com silicose, e observem aqui que indicamos no tabagista também baixo peso e diabético, tá? Então, isso difere um pouco da Organização Mundial de Saúde, mas nós seguimos as normativas do Ministério da Saúde. Então, esse caso clínico é um paciente de 55 anos, diabético, insulino dependente e insuficiência renal dialítica. Ele era assintomático e observem que o PPD era 10 milímetros, era um caso do nosso hospital Otávio Mangabeira. Vejam que tem um nódulo e um gânglio calcificado. Portanto, ele tem indicação, 3 indicações, tanto por ser diabético, insuficiência renal insulino dependente e ter o complexo de Rank. Então, nesse momento, foi iniciada 300 miligramas por dia da isoniazida por 6 meses. Então, como é que vamos tratar esses pacientes? Então, a isoniazida, tá? 5 a 10 miligramas, observem que de 6 a 9 meses e um total de 270 doses se o paciente for usar por 9 meses, se ele, por acaso, falhar em algum momento. A rifampicina já foi aprovada também, nós já vimos, vamos mostrar no instantinho um estudo, por 4 meses, no máximo 120 doses se o paciente falhar, houver alguma falha de tratamento. A opção é para os pacientes acima de 50 anos, hepatopatas, tá? Ou com monoresistência à isoniazida. E hoje em dia o que vamos discutir bastante é esse estudo, isoniazida mais rifampicina. Observem que uma dose semanal, fantástico, novamente os pacientes podem ser supervisionados, a dose de 15 miligramas quilo de peso, máximo de 900, e a rifampicina 900, estão vendo? Acima de 50 quilos. O interessante é que vai ser tomado uma dose, tá certo? A cada semana, por um total de 3 meses, vai fazendo 12 doses. Então, esse trabalho, esse foi o da rifampicina publicado no New England, que mostrou que, de fato, a rifampicina tem uma boa eficácia por 4 meses, e esse é o trabalho da rifampicina e da isoniazida no New England, mostrando, de fato, que tem uma eficácia, tanto que a Conitec já aprovou desde março de 2020, e temos esses estudos randomizados sobre a isoniazida com a rifampicina. Observem que o desfecho mostrou de fato, em comparação, que teve uma conclusão importante de tratamento, e quando observamos os efeitos adversos em relação à isoniazida com rifampicina, apenas síndrome gripal, e em relação aos 9 meses de isoniazida, houve maior hepatotoxicidade. Esses são os resultados, indicando então que houve de fato uma diferença no grupo dos pacientes com hepatotoxicidade maior nos 9 meses de isoniazida, comparando com rifampicina. E esse dado é extremamente importante. Em gestante, nós não podemos usar isoniazida e rifampicina, contraindicado, né? E também com interações antirretrovirais. Observem que está contraindicado isoniazida com rifampicina, com inibidor de protease e nevirapina, tá? Nós não podemos usar. Então, os critérios de abandono é se a rifampicina for 2 meses, ok, é indicado abandono se você interromper a rifampicina, a isoniazida por 3 meses e a rifampicina e a isoniazida por 3 doses consecutivas é considerada, portanto, abandono. Então, essa pergunta é muito clássica, deve-se repetir o tratamento da tuberculose latente em pacientes que trataram a TB ou já fizeram tratamento? A resposta é não, não deve se repetir, exceto se o paciente teve contato
tá? Intradomiciliar. Então, concluindo, nós temos que a tuberculose latente tem um alto risco, então, de evoluir para a forma ativa e contatos recentes, sim, tem alta chance de adoecer, isso é muito importante. Devemos rastrear, observem que excluir a tuberculose ativa e podemos usar o PPD ou o IGRA a depender da vacinação BCG e os custos. E atualmente estão disponíveis pelo sistema SUS a isoniazida, a rifampicina e a rifapentina, com a isoniazida já aprovada, estamos aguardando chegar nas unidades básicas de saúde. Eu gostaria de dizer que precisamos de uma equipe multidisciplinar para aumentar a adesão desses pacientes e com esses novos trabalhos, com certeza vamos aumentar a adesão do tratamento da tuberculose latente. E eu gostaria então de agradecer aos senhores.